prazer, mas é um verdadeiro privilégio estar mediando esse debate aqui do painel Fin for She. E estou super bem acompanhado. Fernanda, Luciana e Mariana são super craques, feras naquilo que elas estão fazendo e nas suas respectivas instituições. Eu vou começar me apresentando muito rapidamente, mas para dar mais tempo para elas falarem um pouco mais sobre elas mesmas. Então, meu nome é Fábio Alperovitch, eu sou sócio fundador da Fama Investimentos, empresa que eu fundei em 1993. Desde lá de trás, a gente administra recursos baseados já nos pilares do ESG. Então, para a gente, questões ambientais e de direitos humanos são super relevantes. A questão da diversidade também, inclusão da mulher, certamente é uma pauta super importante quando a gente debate os nossos investimentos. Além da Fama, eu faço parte de 7 ONGs, algumas com causas sociais e outras com causas ambientais. Dessas 7, 3 eu fui fundador, então tenho um enorme prazer de poder dividir bem meu tempo entre o que eu faço profissionalmente, o tempo que eu passo com a família e também algum tempo que eu dedico às causas que eu acredito. Então, para mim, de novo, é um privilégio muito grande estar mediando esse painel e falar sobre ESG com pessoas que estão exercendo nisso no dia a dia. Então, queria começar pedindo para vocês, Fernanda, Luciana e Mariana, se apresentarem. Fernanda, se você quiser começar. Obrigada, Fábio, e obrigada pelo convite, né? A Carol e a Júlia estava falando isso, né? Acho que esse movimento é super importante, da gente trazer mais mulheres para o mercado, né? Então, contando rapidamente, eu sou uma das sócias fundadoras da Right Capital, e só para voltar um pouco, né? Vou tentar ser super resumida, né? Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro muito nova, tinha 16 anos, eu fui sentar na ponta de uma mesa numa corretora, e na época acho que tinham 60 homens, eu e mais uma. Então, acho que aí dá para vocês terem uma ideia que isso mudou muito, né? Na época, a gente tinha até medo de passar perto do pregão, eu trabalhava no centro. Então, foi uma época muito mais difícil para mulheres. Então, eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade até, eu fiz economia, e então comecei nova, logo cedo eu tive o desejo de aprender mais, ir para fora, então eu fui trabalhar, né, uma história resumida, insisti muito, mandei 500 fax, e acabei conseguindo ir trabalhar na Merrill Lynch, na Califórnia. Então, fiquei um tempo em San Diego, um tempo em São Francisco. Também na década de 90, era outro mundo, foi um grande aprendizado, e eu falo que a minha vida é tipo Nelson Rodrigues, né, a vida como ela é, né, a gente faz de tudo. Na época, o estágio lá, né, eu vejo que hoje os jovens estão esperando um mundo mais perfeito, isso não existe. Então, na época que eu consegui estágio, não pagava nada, e eu precisava comer na Califórnia, então eu era babysitter à tarde e trabalhava na Merrill de manhã. Depois foi tão bem o trabalho de babysitter, né, que a gente ficava até na dúvida. Mas depois de uns anos eu voltei para o Brasil, vim para a tesouraria do Deutsche Bank, passei alguns anos na tesouraria, também ainda década de 90, um mundo muito, muito duro para uma mulher na tesouraria. E aí, depois de uns anos, acho que ali começou meu questionamento, né? Acho que a gente tem que sempre questionar se a gente está fazendo alguma coisa que a gente está feliz. Então, ali começou o questionamento se era só isso, né? Trabalhar tanto só pelo retorno financeiro, né? Fui buscar outros caminhos, mudei, tentei sair de banco algumas vezes, e aí em 2002 acabei conhecendo o Roger Wright, fui fazer gestão de patrimônio, me apaixonei pelo tema, né? Comecei a trabalhar com famílias. Anos depois, né, o Roger faleceu num acidente, a gente acabou fazendo uma fusão lá da Arsenal com a Gávea. Depois, também vários aprendizados nesse caminho. Depois disso, quando a Gávea foi vendida para o JP Morgan, eu saí, fui trabalhar na Vinci, também um baita empreendimento, foi muito legal. E aí, nesse momento, eu acabei conhecendo o que era investimento de impacto em 2010. E
E aí veio essa mordida, né, que para mim veio muito claro que o capitalismo precisava de uma reforma e que esse era um caminho. Então eu me apaixonei pelo tema, conheci meu marido trabalhando na 20, a gente então saiu e acabou fundando a Right em 2014 com essa ideia de só atender famílias que quisessem fazer transformação social. E aí estamos aí, né, a gente começou com a história de alocar 1% do patrimônio em investimento de impacto, estamos começando a subir para 2%, e junto com esse caminho tem muito ativismo, então acho que a mensagem é a gente saber que o mundo não é perfeito, que as coisas levam tempo, que a gente tem que ter resiliência e tem que ajudar a construir o mundo que a gente quer. E alocar o nosso recurso naquilo que a gente acredita também faz parte disso. Então, é isso. Fantástico, Fernanda, história super legal. Luciana, vamos conhecer a sua história um pouquinho? Conto sim, obrigada, Fábio. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luciana e eu sou fundadora da EB Capital, um fundo de private equity que tem como objetivo investir em setores que, na nossa visão, são lacunas estruturais do Brasil, representam gaps estruturais. Então, a gente investe em tudo aquilo que é vinculado à inclusão digital, à qualificação de mão de obra e diversos outros setores que, na nossa visão, são relevantes para ajudar a transformar o país. A minha história começou de uma maneira bem diferente, na verdade. Eu comecei a minha carreira como advogada, trabalhando numa empresa de mídia lá no Rio Grande do Sul, na RBS. E foi muito legal, porque quando você trabalha numa empresa de mídia, a empresa de mídia tem muito forte dentro dela o seu papel social, né, o seu papel de ajudar na democracia, fazer parte daquela comunidade, levando os temas relevantes daquela comunidade. E eu, num determinado momento da minha carreira, migrei para esse mundo dos investimentos. E eu confesso que, num primeiro momento, me incomodava o fato de que não tinha propósito no investimento. O propósito era, basicamente, ter retorno financeiro. Eu não estou dizendo que o retorno financeiro não é relevante, é fundamental, mas faltava alma naquilo. E aí, na medida que a gente foi avançando nesse tema de investimentos, eu me deparei com a oportunidade de fundar a EB Capital, junto com 3 outros sócios, que tinham essa mesma visão. Como é que a gente une essas duas coisas? Como é que a gente une a visão por lucro, que obviamente é fundamental, é parte do capitalismo, com a visão por propósito? E aí a gente fundou a EB Capital justamente com esse racional. Vamos trazer aqui um conjunto de investidores que tem esse olhar de transformação, de ajudar o país a dar o próximo passo. E a gente tem feito aí desde 4 anos atrás, a gente começou essa jornada, e a gente tem feito aí uma história evoluindo justamente com esse papel, de como é que a gente traz o capital privado para ser um ente de transformação nesse país que tem tanta necessidade de transformação. Eu acho que esse é um pouquinho da minha história, eu vou adorar dividir outras coisas com vocês ao longo dessa palestra. Obrigada. Maravilhoso, Luciana, e eu vou te fazer algumas perguntas, sim, para saber um pouquinho mais dos investimentos que você tem feito. E Mari, queria saber um pouco a sua história também. Bacana. Eu sou advogada de formação, minha família é de Alagoas, me formei lá e vim para São Paulo fazer mestrado aqui em Direito Tributário e comecei a trabalhar em escritório de advocacia, fazendo a parte de consultoria tributária. E muito também para pessoas físicas e famílias, né? Então, comecei a fazer planejamento patrimonial, e o planejamento patrimonial, ele envolve a reorganização do patrimônio, mas também a preparação da família para a sucessão, né? Para a segunda geração. Então, meu contato sempre foi muito com a primeira geração, nesse início de carreira, nessa estruturação, enfim. E aí, eu fui chamada para vir para o mercado financeiro, comecei a trabalhar aqui no banco, 15 anos, faz 15 anos que eu estou no BTG Pactual, e comecei a fazer a parte de planejamento patrimonial aqui, falando bastante com as famílias, organizando o patrimônio e preparando o patrimônio e os legados, né, que eles queriam deixar para a segunda, terceira geração. E aí, pensando um pouco nisso, a gente fez um programa para os herdeiros, né, para a segunda geração. Esse programa ele existe há 10 anos, e a gente sempre pergunta para eles o que eles querem ouvir falar, né, qual o assunto que mais interessa a eles. E há 5 anos, mais ou menos, o tema investimento de impacto começou a ser
um tema bastante recorrente, né? A segunda geração muito interessada em entender um pouco mais o que é o investimento de impacto. Então, a filantropia, que era um interesse importante da segunda geração, ela perde um pouco de espaço, e o investimento de impacto ele ganha um pouco mais de espaço. E aí a gente começou a trazer palestrantes, começou a fomentar discussões com a segunda geração, e a partir daí a gente começou a se interessar pelo assunto. Aí, ano passado, o Yuri Rapoport, que é sócio daqui do banco, engajado pra caramba nesse tema há anos, há 20 anos ele fala sobre filantropia, investimento de impacto, começou mais recente, mas era um tema que interessava bastante ele me chamou para a gente estudar um pouco essa área e ver o que a gente poderia fazer juntos, né? E aí ele me apresentou a Fernanda Camargo, me chamou para ir numa palestra, a gente foi no evento que a Wright fez, eu fiquei encantada com o evento, fiquei, assim, bastante encantada, e com a confiança também dela, porque ela falou, olha, eu vou te chamar para o evento, mas você não vai captar meus clientes, hein, você participa, ouve, e depois a gente conversa. E aí, no final desse dia, a gente sentou aqui com um tema, um grupo, na verdade, que a gente tinha, enfim, angariado para estudar o tema investimento de impacto, e a Fernanda falou durante 2 horas, a Fernanda e o Alexandre, e eu saí da reunião e eu falei, não tem mais volta, esse é um tema que agora é meu também, eu quero participar de alguma forma. E aí a gente montou um grupo aqui no banco, o banco abre muito essa possibilidade de fazer empreendedorismo dentro do próprio banco. A gente fez um business plan, a gente estudou pra caramba, fizemos reuniões, enfim, mais de 50 reuniões, só com os clientes, fora os empreendedores e gestores. A gente montou um business plan e falamos, não, acho que dá para montar essa área aqui no banco, e a gente tem um mercado, enfim, promissor. O Brasil é um país que tem uma geografia natural muito própria para a gente explorar essa parte de investimento de impacto, energia limpa, os problemas sociais são gigantes, a gente pode resolver de forma criativa, e aí a gente montou a área de investimento de impacto, eu e o Yuri, né, juntos, e mais adiante, no meio do ano, a gente resolveu juntar as áreas, e a área hoje é a área de investimento de impacto ESG. Então, é aqui onde eu estou, mas ainda tenho o meu chapéu com as famílias de planejamento patrimonial, porque essa passagem de bastão eu quero ver acontecer e ver a primeira geração, de fato, acreditar de forma, enfim, global, importante, em investimento de impacto. É isso. Legal, Mari. Bom, minha próxima pergunta para você, vai aguardando aí, que vai ser sobre esse empreendedorismo dentro do banco. E eu notei, olha que interessante, a Luciana estudou Direito, você estudou Direito e eu também, né? Embora eu tenha me formado em Administração. Então, o público vai começar a achar que para seguir em carreira em ESG tem que ser advogado. Mas a gente vai ter que desconstruir isso daqui a pouquinho. Bom, Fernanda, eu vou começar com você, tá? Primeira pergunta para você. Bom, tanto eu quanto você, a gente está engajado nessa agenda já há muitos anos. E é muito surpreendente, pelo menos para mim, acredito para você também, de repente a gente abrir os jornais, todos de mainstream, qualquer que seja ele, absolutamente todo santo dia, encontrar notícias sobre questões ambientais, sustentabilidade, o próprio ESG, uma intensidade enorme, né? E múltiplos atores falando também, então empresas falando, fundos falando, regulador falando, advogado falando, enfim, todo mundo falando sobre o assunto. Eu queria que você, né, da sua experiência, falasse um pouquinho como você vê esse momento do Brasil atual discutindo tanto o assunto, e que você abordasse tanto os lados positivos quanto os aspectos negativos também, e eventuais riscos da gente estar nessa agenda tão intensa. É verdade, Fábio, a gente está no tal do tipping point, né? Não, realmente, eu lembro de 2010, a gente, né, quando falava disso, a gente era extraterrestre, total. Né? 2014 já tinha um pouco mais o assunto, mas também a turma achava fofinho, achava que a gente abraçava a árvore e tal. E eu achava assim, isso que a Mari falou, eu falava, pô, para onde nós vamos, né? Que planeta nós vamos habitar? Porque a coisa está muito dura, né? E eu não entendia, né, como é que as pessoas simplesmente não estavam vendo isso, né, que você simplesmente, principalmente todos, né, o mercado financeiro como um todo, olhava só o retorno sem querer saber o que tinha ficado de rastro, né, no planeta, né.
entendia que era um caminho longo, né? Mas a gente olhava para a Europa, você já via que a turma já estava muito na frente, né? Os Estados Unidos estava começando. Eu acho que o movimento agora é um pouco de tudo, né? Eu diria que não é só a pandemia. A pandemia, ela deixou essas desigualdades na nossa cara, né? Mas eu acho que a história dos millennials, né? Isso que você, Namari, falou da segunda geração, isso no mundo inteiro está acontecendo, né? Os millennials estão assumindo as empresas, os grupos das suas famílias, né? Para essa turma, não é importante só o retorno financeiro, né? E aí, eu não sei se é porque essa turma nasceu num mundo muito mais difícil, né? Que já você não pode mais brincar na rua, né? Você, em vários lugares, né? Os rios não estão mais, né? Límpidos e tal. Então, essa turma nasceu num mundo que já está muito pior. E talvez para eles, o que é importante agora é tentar consertar isso. Então, eu acho que junta a força dos millennials que buscam propósito e buscam consertar, com essa desigualdade que ficou exposta, né? E aí você tem esse movimento. Você teve na Europa também aconteceu isso, né? Eu acho que tem uma turma muito séria fazendo o trabalho de verdade. Alguns que estão fazendo porque entenderam que essa história do ambiental, social e governança vai fazer preço na ação deles ou na dívida. Então, que não seja pelas melhores razões, entenderam que a empresa vai performar melhor se eles olharem para isso, então tem isso também. E do lado de impacto, né, eu acho que é o que a Mari falou, a gente vive num país com todo tipo de problema, né, a Lu também está falando isso, a gente tem todo tipo de problema social, e existe um negócio que é você resolver problema social ganhando dinheiro. E se você tem isso em alta escala, é possível, né? Então, assim, a gente é um mar de oportunidade para investimento de impacto. Então, eu acho que o lado bom disso é que agora a gente está com um capital se alinhando, né? Está vindo dinheiro para isso. Alguns gestores, né, já começaram, hoje tem muito mais do que tinha quando a Wright começou em 2014, tem mais gestores. Mas aí o lado negativo que você falou, né, Fábio, é o greenwash. É a turma que não está fazendo de verdade, né? Está empacotando a coisa e chama de ESG, chama de sustentável, né? Eu brinquei que outro dia a gente tá num comitê lá na Ambima e aí começamos a fazer o screening para ver o que já tem de fundo de ESG impacto e apareceram 118 fundos com esses nomes, né? Eu falei, nossa senhora, se tiver 118 fundos eu corto aqui, ó. Não né? Não tem empresa suficiente ainda listada na Bolsa que seja totalmente, né, ESG, ou ambiental, social e governança. A gente ainda está no início do processo, né? Então, eu acho que para quem está do outro lado é importante olhar e separar o joio do trigo, ver quem está fazendo esse negócio sério mesmo, né? Então, quando for comprar um fundo, um produto, vai a fundo, vai lá, vê o que está dentro, pergunta, né? Não simplesmente aceita que o negócio está no nome, então é verdade, né? Então, acho que é isso, eu acho que é o lado que a gente vai viver ainda um tempo, né? Do greenwash, mas o outro lado é muito feliz o que está acontecendo, de tanta gente se movendo para isso, então é isso. Bacana. E, bom, próxima vez que você for prometer cortar os seus pulsos, pode prometer cortar os meus também, porque não tem 118 fundos no Brasil de jeito nenhum. Mas que legal que você tocou no assunto da pandemia, e aí eu já vou jogar a bola para a Luciana, e, olha, eu vou falar um pouco da minha perspectiva. A partir de 2018, eu decidi vestir um novo chapéu e começar a fazer advocacy de ESG, sustentabilidade, através de rede social. Odeio rede social, mas aí eu achei que era o momento, eu precisava falar sobre isso. Eu comecei a receber várias mensagens sobre me questionando se era o fim do ESG, né? E que as empresas não teriam mais foco nem budget para pensar em sustentabilidade, porque estavam pensando em sobrevivência. E, de repente, eu achava exatamente o contrário. Eu achei que aquilo daria muita força para o ESG, e eu comecei a ser bastante atacado com a minha opinião. E, de repente, navegando ali no LinkedIn, eu achei, Luciano, um artigo seu
que você falava exatamente da sua visão de que a Covid aceleraria os investimentos sustentáveis. E eu falei, pô, que bom, né? Agora eu posso usar a Luciana de referência também para corroborar a minha opinião. E eu queria que você, né, nesse momento, contasse um pouco para a gente sobre o seu artigo, o que te levou a ter uma opinião um pouco fora do consenso, e adorei o artigo. Conta um pouco para a gente o que a Covid traz de positivo para o mundo ESG da sustentabilidade. Obrigada, Fábio. Obrigada pela referência ao artigo. Eu também não era muito fã das redes sociais, mas cheguei à conclusão que, para a gente levar esse tema de forma robusta, a gente tem que usar, de fato, as redes. E sabe, Fábio, que é interessante, assim, quando começou 2020, a gente não sabia que 2020 ia ser esse caos que está sendo, né? Eu lembro de ter conversado com a Fê a respeito disso. A gente estava num evento lá no Rio, no Converge Capital, e foi o primeiro evento em que eu vi, de fato, o mainstream, ou seja, pessoas que, seja da área de finanças, sejam os serviços que estão atrelados, sejam famílias, a gente via pessoas que não frequentavam esse ambiente e que estavam no evento pela primeira vez de forma reunida para discutir o que na época ela se chamava de preferred futures, né? Quais eram os futuros que a gente queria escolher, que tem muito a ver com a tua camiseta do Planeta B, né? Eu acho que tinha uma sensação geral de que, poxa vida, não tem plano B, não tem planeta B, eu até acrescentaria, não tem país B, a não ser que todo mundo aqui, estamos todos em São Paulo, né? A não ser que a gente queira pegar as malas e ir para algum lugar, atualmente só Marte eu acho que resolveria, mas fora Marte não tem nem plano B de país e nem plano B de planeta. E pela primeira vez naquele evento eu via, poxa, tem tanta gente falando desse assunto, que coisa espetacular, porque eu não comecei nesse ambiente de forma tão... não faz tanto tempo, eu comecei a olhar esse ambiente faz 4 anos, mas eu me lembro que quando eu comecei a olhar esse tema de propósito, independente de caixinha de ESG, impacto, mas esse era um assunto que estava dentro de uma caixinha, era um nicho só que discutia. E aí a gente ficava em umas discussões, inclusive, poxa, quem é que está dentro da caixinha, quem é que está fora da caixinha, mas tinha um desejo de fazer com que esse assunto, de como a gente faz o planeta ser melhor, como a gente faz o nosso país ser melhor, tinha um desejo de que isso fosse para o mainstream e a gente tinha dificuldade. E início de 2020, pela primeira vez, eu vi que isso estava mudando. Poxa, tinha muita gente que podia, de fato, acelerar essa transformação. E aí a gente teve a situação do Covid, e todo mundo se refugiou nas suas casas. E a gente começou a reclamar que poxa vida, pobrezinho dos nossos filhos, que agora tem só aula online, que ruim, que chato, não estão aprendendo. E eu comecei a me dar conta que, poxa vida, como diz o Nizam Guanais, eu gosto muito de uma frase dele, ele diz assim, a gente reclama do home office, tem gente que não tem nem home nem office. E é parecido aqui, a gente reclama que os nossos filhos estão tendo acesso só à aula online, mas que bom que a gente tem internet para garantir acesso dos nossos filhos a essa educação online, e que bom que as escolas estão preparadas, porque, infelizmente, isso não é a realidade de boa parte da população brasileira. 50% da população brasileira não tem acesso à banda larga, não consegue acessar internet, 50% da população brasileira não tem essa possibilidade de ter aula online. Quantas escolas públicas tiveram aula online? Nenhuma. As escolas públicas demoraram muito tempo para ter qualquer tipo de prática vinculada ao Covid. A gente fala, poxa vida, é ruim trabalhar em home office, muito bem, mas que bom que a gente consegue trabalhar em home office. Houve todo o deslocamento de uma série de equipes inteiras de call center para trabalhar de forma remota, mas só consegue se trabalhar de forma remota se tem internet, de novo, aqui com o tema. Então, o que ficou muito claro para mim? Que o Covid, ele, infelizmente, obviamente foi uma situação horrorosa, do ponto de vista de saúde, afeta a todos, não importa a classe social, mas certamente agravou de forma muito grande as desigualdades que a gente já vivia no país e que só ficaram mais expostas, né? Eu estou falando aqui mais de digital, que é o ambiente que eu estou mais presente, mas deixa eu dar um outro elemento importante. Os brasileiros voltaram a passar fome, isso antes do Covid. Imagina o que vai acontecer agora com a massa de desempregados que a gente tem. Então, nós chegamos num ponto, pessoal, que de fato está evidente que o problema de um é o problema de todos, e que se não houver uma força coletiva da sociedade civil em ajudar a se resolver esses problemas,
realmente Marte vai ser a solução, porque no nosso país e no nosso planeta vai ficar realmente muito difícil. Então, o meu artigo, Fábio, na mesma linha que o teu pleito, é o seguinte: chegamos numa situação que não tem mais volta. As consequências do descaso, as consequências da gente ter primado por um capitalismo que achou que a partir de ganância a gente ia resolver os problemas sociais, está evidente que não se resolve, está evidente que nós chegamos num nível de absoluto caos. E ao invés da gente ter um ciclo virtuoso para se resolver as coisas, nós acabamos caindo num ciclo, infelizmente, negativo, que a partir das consequências negativas a gente está gerando mais consequências negativas. Então eu acho que existe hoje uma visão mais coletiva de que a gente precisa resolver. Agora, no mesmo ponto da Fê, eu até, ao invés de falar de greenwashing, eu vou falar de um outro ponto, que é o seguinte: eu acho que a gente está falando muito de ESG e não necessariamente está praticando. E aqui eu, de novo, não quero falar de ESG, impacto, eu acho que está tudo dentro do mesmo pacote, mas a gente tem que começar a tirar do discurso e ir para a prática. Como é que a gente faz ações objetivas para tentar resolver os problemas? Eu obviamente estou na indústria de private equity, nós criamos na BVCap um comitê chamado Comitê 2030, que o objetivo é justamente, a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem como meta chegar em 2030 com uma situação tanto social como ambiental melhor no mundo, e obviamente com metas específicas no Brasil, nós criamos esse comitê para justamente tentar mobilizar o nosso setor de Private Equity e Venture Capital a como é que utiliza dos recursos financeiros para tentar mobilizar capital para resolver problema. Eu acho que a gente está no início dessa jornada, mas talvez aqui a minha tentativa de sacudir as pessoas vamos tentar escrever menos sobre ESG e fazer mais. Como é que a gente traz isso para a realidade prática, a consequência prática de como é que a gente melhora o Brasil, independente de qual caixinha. Estou menos preocupada com caixinha de impacto, ESG, ou seja lá o que a gente quiser chamar, e como é que a gente de verdade arregaça a manga e ajuda o país a ir para frente. Então aqui ficou minha provocação. Muito bom. E já que eu falei do seu artigo, eu fico menos constrangido de falar do meu, porque meu penúltimo artigo foi exatamente sobre essa questão de falar versus fazer, e eu chamei isso de ESG Nutella versus ESG Raiz. Né? Então, eu acho muito que a gente tem que parar de falar e tem que começar a arregaçar a manga e fazer. Mas você tocou num outro ponto, que é a questão, aliás, na sua fala inicial, e agora você trouxe de novo a questão da ganância, né, e da falta de propósito do capitalismo anterior, e a gente está agora, enfim, em meio a uma transição de capitalismo. E aí, Mari, eu falei para você que sua hora ia chegar e você fala do empreendedorismo dentro do banco, e eu queria fazer um gancho dessa sua fala inicial com a fala agora da Luciana sobre a questão da ganância. Porque quando você entrou no BTG, há 15 anos atrás, o BTG era o perfeito ícone do capitalismo, daquele assim, Faria Lima, ganância, vou fazer tudo pelo lucro, etc. e tal. E agora tem diversas iniciativas, e você pode falar alguma delas, e eu queria só pontuar uma delas que me chamou muito a atenção, que é a parceria que vocês fizeram com BlackRock, para acelerar empreendedorismo negro. Assim, enfim, é uma instituição que em 15 anos se transformou e você participou de toda essa jornada. Então, eu queria saber um pouco de você, como que se dá esse processo de transformação de dentro de uma instituição e qual que você acha que é o papel das instituições financeiras nessa jornada para causar uma transformação para o país? Obrigada, Fábio. Assim, a gente começou essa jornada, né, de primeiro olhar para dentro do banco e depois, enfim, eventualmente montar a área, né, de impacto e ESG de forma muito orgânica, ou seja, primeiro você começa a identificar os problemas, e quem trazem os problemas no final do dia são as pessoas, né, então a gente está falando de funcionários, investidores, clientes, enfim. Então, o tema diversidade é um tema que permeia todos esses atores, né, que rodeiam o banco.
Então, as mudanças, elas começaram a acontecer de forma orgânica, ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo, e de fora para dentro, e de dentro para fora, enfim, em todas as posições possíveis, né? E aí a gente começou, quando, ano passado, a gente, por exemplo, há 3 anos, a gente montou um programa que chama Inside, que é um programa voltado para mentorar universitárias. Então, nosso objetivo era, a gente começou a perceber que havia um decréscimo de mulheres migrando para o mercado financeiro, né? Ou seja, havia um desinteresse das mulheres em relação ao mercado financeiro. A gente montou o programa para mostrar o que é o mercado financeiro daqui de dentro, né, para fora. E nosso objetivo era fazer com que as universitárias, em geral, elas se interessassem pelo mercado financeiro. Esse programa, ele está no 3º ano, 3ª edição. Não necessariamente as mulheres que participam do programa, elas vêm para o banco. Então, uma das minhas mentoradas, por exemplo, ela foi para um banco vizinho aqui perto. Eu indiquei ela para o banco ali perto, porque não tinha vaga aqui no banco. Mas o objetivo é esse, é fazer com que as mulheres ingressem cada vez mais no mercado financeiro. A gente entende que, trazendo as mulheres para o mercado financeiro, elas começam a crescer também, com mentoria, mostrando como é que funciona, elas conseguem crescer de forma mais organizada e rápida, em comparação com os homens, por exemplo. A gente fez também uma consultoria, por exemplo, para contratar mais negros para o banco. Então, a gente percebe que há um problema, ou seja, a gente tem poucos negros, então a gente contrata consultoria para que nos programas de trainee, por exemplo, a gente consiga atrair, né, essa população para o banco também. E aí, quando a gente monta a área de investimento de impacto, a gente percebe que tem um nicho aí, e a Maite foi essencial nessa conversa, porque ela falou, olha, quando a gente vai para uma banca de private equity para mostrar para o nosso negócio, o negócio do nosso acelerado, não tem nenhum negro ali na mesa. E a gente sente uma barreira. E, curiosamente, esses empreendedores, eles não conseguem ir adiante. E a gente faz a aceleração desses empreendedores. A gente falou, olha, a gente tem um networking todo dos nossos clientes, dos nossos investidores. Então, assim, acho que a gente tem muito a complementar. Então, a parceria foi trazida pelo Will Landers, junto com o Yuri também e eu. Então, nós 3 montamos o case, né, para trazer e para agregar, e essa aceleração ela vai acontecer nos próximos 2 anos. A gente vai acelerar várias empresas, a Maite vai fazer programa de aceleração, e a gente vai complementar com recursos, né, fazendo investimento nas empresas, mas não só isso, ajudando no networking, ajudando no caminho das pedras, que muitas vezes, quando uma aceleração é muito nichada, né, você fica falando com os mesmos players ali, e você não vai para o mainstream, né, e é isso que a gente quer que aconteça no final do dia. Então, as transformações, elas aconteceram e acontecem de forma muito orgânica no banco, ou seja, não é uma coisa, não é um programa que está isolado, é um programa que a gente está fazendo de forma séria, no longo prazo, são 2 anos, pelo menos 2 anos, né, mas também a gente faz atos específicos dentro do banco para que isso converse também com o nosso ambiente, né. Acho que eram essas as perguntas, não sei se eu respondi todas. Acho que sim. É por aí mesmo. E, bom, super legal essa agenda de transformação. Realmente quem acompanha de perto o que o banco era e o que o banco é impressionante a criação, vamos dizer, de valor para a sociedade, e eu tenho certeza que essa agenda só acelera. E aproveito aqui, para quem não assistiu, tem um documentário bem bacana na Netflix, que é do David Attenborough, chamado Our Planet, que mostra muito o quanto a gente estragou o planeta só em 60 anos. Então, acho que é um pouco da nossa visão de tentar consertar de forma acelerada, porque senão, enfim, o caminho é bastante doloroso. Mas, Fê, eu queria voltar a bola para você e fazer um pouco referência na sua fala inicial, quando você trouxe um pouco da história da Right Capital, e que naquele momento você, desde o início, entre aspas, obrigava seus clientes a fazer 1% de investimento social, e depois agora são 2%, mas acho super importante para o pessoal que está nos assistindo, e muitos deles estão começando agora a entender a diferença dos conceitos, o que significa exatamente, fala um pouco dessas caixinhas, né? O que é filantropia, o que é ESG, o que é investimento de impacto,
porque acho importante pontuar, porque senão parece até que é pouco, 1% ou 2%. Então, acho que é legal significar um pouco cada uma dessas práticas. Tá bom, tá bom. Acho que primeiro, a gente não obriga ninguém, hein? É só... Por isso que eu falei entre aspas. A gente, quando começou, quer dizer, a gente fez uma escolha, né? Era um nicho, né? A gente queria trabalhar com famílias que tivessem esse olhar para a transformação social, quer dizer, pessoas que tivessem uma consciência, né? Que já entendessem que, olha, eu já construí um patrimônio, eu já tenho um grande grupo e tal, né? Eu preciso olhar e retribuir ou tentar, né? Trazer junto, né? Então, a história do 1% é porque a gente falava assim, pô, 1% não vai matar ninguém, né? Era um setor que estava nascendo, a gente tinha que poder fazer esse teste, a gente conversou com os clientes e falou, olha, se você topar, né, a gente não sabe se negócio de impacto vai dar certo ou não no Brasil, é um negócio muito novo, pode ser que dê, pode ser que não. O pior dos casos é que em 10 anos, que é o prazo do fundo, se der tudo errado, a gente vai ter impactado umas 20, 30 milhões de pessoas, seja em educação, em inclusão financeira, em saneamento, o que for, né? Mas se der tudo certo, quem sabe a gente ganha dinheiro também, né? E estamos aqui já no meio do caminho e estamos ganhando dinheiro, então, assim, está dando certo. E a outra história do porquê do 1% é porque não dava para ter 2%, porque não existiam ainda fundos, né, gestores de impacto suficiente. Então, a gente até tinha clientes mais impactados que falavam, eu quero mais. E a gente falava, não dá para ser irresponsável, né? Então, a gente teve que ajudar também a construir esse setor. Então, foi uma luta, né? Isso que a Mari falou, né? De vir aqui, ter essas conversas. Acho que a gente fez isso na indústria inteira. A gente conversou com muita gente, a gente tentava iluminar para que mais gestores viessem para esse lado, e mais gestores tradicionais, né? A gente entendia que era importante os novos, que estavam vindo de fora do mercado, mas que se os grandes, tradicionais, entrassem nesse jogo, aí o impacto ia ser muito maior, né? Então, acho que isso tem sido, né? A gente continua fazendo isso, tem sido importante. Para a pergunta que você fez, para diferenciar esse negócio, eu sempre falo que você tem os 50 tons de cinza, né? De um lado, né, você tem o investimento tradicional que busca gerar retorno financeiro, ponto. Lá na outra ponta, você tem a filantropia, que você está dando grant e é 100% impacto, você não quer nenhum retorno financeiro, inclusive não vai ter nada de volta no seu impacto social. No meio desses dois cinzas, você tem, né, você começa a ter primeiro, né, lá atrás, você teve os investimentos que a gente falava, era o screening, né, você tira o que você não quer, você tira bebida, tira tabaco, armas do teu portfólio. Depois, vindo mais para cá, começa a ter o tal do investimento sustentável e o ASG entra nisso, né? O ASG, você sempre fala isso, né, Fábio? Ele é um processo, não é produto. O ASG cabe em qualquer empresa, em qualquer setor, de qualquer tamanho. Então, ele serve para as grandes tradicionais, seja no setor de petróleo, varejo, financeiro, o que for. Ele vai sempre olhar se na produção daquilo que você está fazendo, você está olhando para o meio ambiente, está olhando para as pessoas e você tem uma governança adequada. Então, isso, para cada cadeia de negócios, as perguntas são diferentes. Aí você vai indo mais para esse outro lado, você tem um investimento de impacto, que aí eu falo, é o mais raiz, é você resolver um problema social ganhando dinheiro com isso. Então, você tem negócios, né, ligados à educação, ao que a Lu falou, né, acesso à informação, inclusão financeira, né, cara, no Brasil, até ontem, né, a gente sempre fala isso, a gente tinha 50 milhões de invisíveis, essas pessoas não têm identidade, nem conta, nem nada, né, o país só vai ser forte se a gente empower the people, né, precisa fortalecer as pessoas. Os grandes grupos só vão existir aqui nesse país se a gente tiver um país com gente forte, né? Então não adianta
a gente querer performar sozinho, né? E aí, então, vem o investimento de impacto. No meio entre a filantropia e o investimento de impacto, tem um conceito novo, né? Que a gente vem trazendo para o Brasil, e o Chan, meu marido, se apaixonou por esse tema, ficou sem dormir aí alguns meses, que chama Venture Philanthropy. Ele faz a ponte entre a filantropia e o negócio de impacto, né? Acho que isso que a Mari falou de fazer aceleração, dar assistência técnica, dar um capital ao paciente, esse é o Venture Philanthropy. Ele ajuda a pegar negócios sociais e transformar esses negócios sociais até que eles sejam passíveis de receber investimento de impacto, ou outro investimento, né? E aí você tem a filantropia, né? A filantropia é super importante, né? Então a gente sempre fala assim, olha, abaixo da linha da dignidade não dá para ganhar dinheiro, né? A gente tem que ajudar mesmo. Então esses são o espectro, né? E aí uma coisa que eu diria, né? Outro dia eu estava conversando com o meu médico antroposófico, e ele sempre tem umas mensagens bacanas, eu aprendo muito, mas ele falou um negócio que eu não vou esquecer, né? Que ele falou, o mundo, esse capitalismo, né, a turma pesou no liberdade, né? Agora, o problema é que a gente não vai chegar na igualdade porque a gente esqueceu totalmente a fraternidade. A fraternidade eu ajudo você com o que eu faço bem, e você me ajuda com o que você faz bem. Um ajuda o outro, né? E a gente entrou no mundo que eu me ajudo e eu me dou bem. E você, sinto muito. Então, acho que é isso, a gente precisa lembrar da fraternidade quando estiver fazendo as coisas, ou quando estiver no dia a dia, que você fala, né, vamos walk the talk, né, acho que é isso. Obrigado, Fê. E eu vou passar agora a bola para a Luciana, e já que a gente está falando de modalidade de investimento, eu trabalho com ativos líquidos, né, ações listadas na Bolsa, e você com ativos ilíquidos, né, Private Equity e Venture Capital. E por mais que eu faça muita due diligence do lado, não só do lado operacional, mas do lado de sustentabilidade, ESG, etc e tal, se eventualmente enfim, eu falhei em alguma coisa, identifiquei lá na frente algum problema referente a ESG, eu tenho a mobilidade de capital, vou lá, vendo as ações. Você não pode, né? Então, você tem uma questão de liquidez que torna o seu processo de due diligence ainda mais relevante, com mais substância, ainda, enfim, mais necessário ainda do que o meu. Então, queria entender um pouco o que você olha nas empresas que você compra, tanto Private Equity quanto Venture Capital, nos ângulos de sustentabilidade. O que os aspectos de ESG e sustentabilidade que você está olhando agora, que são muito relevantes e que te impossibilitem de se arrepender no futuro depois do investimento já realizado. Legal, Fábio. Deixa eu te contar um pouco como é que a gente faz aqui. O nosso processo, ele é um processo bem, eu diria, bottom-up. Antes da gente falar de empresa, na EB a gente senta e a gente pensa o seguinte, quais são os problemas que hoje estão nos incomodando? Deixa eu dar um exemplo concreto, tá? O Brasil é um país de uma série de idiosincrasias, tá? Sob a perspectiva de emprego, a gente tinha antes do Covid 12% da população desempregada. Um número muito elevado. Mas, do outro lado, a gente tem uma série de vagas de emprego, e não é vaga de emprego para ser cientista de foguete. A gente está falando desde caixa de supermercado, programadores, mas uma miríade de atividades, técnicos de enfermagem, e essas vagas não são preenchidas por falta de qualificação. É uma coisa curiosa, né? Você tem um monte de gente desempregada e, ao mesmo tempo, você tem vaga que precisa ser preenchida e você não consegue trazer gente para essas vagas. Esse problema nos incomodava. E a gente começou a estudar no ambiente de educação como é que a gente poderia, através de investimento, tentar resolver esta situação idiosincrática brasileira. E a gente começou a pesquisar um pouco o que acontece em outros países. E a gente se deparou, por exemplo, que em países como a Alemanha, que tem uma taxa de desemprego extremamente baixa, ou mesmo na Suíça, uma coisa que funcionava muito bem é o que lá a gente chama de ensino vocacional, e que aqui no Brasil, a forma como a gente chama é ensino técnico. Por quê?
Porque o ensino técnico ele é rápido, ele está teoricamente encaminhado para resolver problemas que as indústrias da região, os setores da região precisam, e, portanto, você consegue, com um ticket relativamente baixo, fazer com que as pessoas saiam de uma situação de desemprego e em 1, 2 anos entrem num ambiente profissional. E aí a gente começou a olhar, então, empresas que estavam atuando nesse ambiente, que são as escolas técnicas. E fizemos recentemente um investimento, já fizemos um investimento em 2 escolas técnicas, estamos com mais 2 no pipeline. Então, como é que a gente busca resolver esse tema que você falou, né? Como é que a gente não se arrepende do investimento? Acho que a gente não se arrepende do investimento tendo clareza do que a gente quer resolver, e investindo em empresas cujo core da atividade está vinculado a resolver aquele problema. Então, aqui, a empresa ela vai ter sucesso. Eu estou menos interessada se a intencionalidade do empreendedor de fato tem impacto. Eu estou menos preocupada com isso. Eu estou preocupada, assim, do ponto de vista prático objetivo. O que esse empreendedor faz resolve um problema que eu acho que é fundamental no Brasil. Se isso for verdade, eu vou fazer um investimento. Até agora, essa estratégia de identificar a partir dos problemas empresas que trazem soluções e investir nessas empresas tem sido uma forma bastante eficiente de investir. Nós agora no ambiente da BVCap, só para rapidamente finalizar, a gente tem se deparado com o seguinte problema que a gente está querendo agora, nesse ambiente do Comitê 2030, tentar resolver. Mesmo tema, desemprego, a gente está falando de 12% da população pré-Covid desempregada. Quando a gente vai para o tema do jovem, é apavorante. Quase 40% dos jovens no Brasil estão desempregados. É um problema gravíssimo, gravíssimo, é um problema do primeiro emprego. Como resolver isso? Como fazer com que essas nossas empresas investidas pelos nossos fundos, de alguma maneira comecem a endereçar esse problema, a resolver este problema? Porque esse é um problema que ele começa com este bolo de desemprego e ele tem impactos na sociedade de longuíssimo prazo, não só no indivíduo, mas na coletividade. Então, eu acho que essa é uma forma interessante de forma bem prática, tentar investir trazendo retorno social e ambiental. Muito legal. E agora, mudando um pouquinho de assunto, Mari, vamos falar de diversidade um pouco? Topa? Então, tá bom. Voltando à questão de você trabalhar em banco há 15 anos, o ambiente financeiro, de mercado financeiro, sempre foi um ambiente muito pouco diverso. Né? Então, esse é um ambiente predominantemente masculino, hétero, pouca diversidade racial e raríssimas vezes, muito raras vezes, eu vi algum PCD dentro do mercado. Então, era um mercado até então muito fechado. Mas, muito recentemente, a gente tem visto, não só no Brasil, como no exterior também, algumas iniciativas de vários bancos, assets e outros players do mercado financeiro para abrir um pouco mais essa, enfim, e trazer um pouco mais de diversidade para dentro do mercado. Eu queria saber de você, como você entende que está esse movimento no Brasil, em que estágio que a gente está atrasado, a gente está avançado, a gente está começando, a gente está já no final. Qual é a sua percepção em relação a isso? E se você tem alguma visão sobre as lacunas que a gente deveria ainda superar nesse sentido da promoção da diversidade a pleno. Tá ótimo. Bom, a gente está bastante atrasado, né, em comparação com o mundo e, enfim, em comparação com a sociedade, né, se você olha hoje a sociedade e olha o que acontece dentro, né, das instituições financeiras, você vê uma disparidade muito grande. A gente, o que eu acho que é importante aqui, a gente tem a desvantagem de estar atrasado, mas isso também é uma vantagem quando a gente olha os tipos de programa que funcionaram em outras empresas. Então, tem um estudo de Harvard que eu gosto muito, que estudou programas de diversidade que foram implementados em várias empresas, e os programas que deram certo e os programas que deram errado. Então, quando você coloca na política da empresa, por exemplo, política de diversidade, a política, ela se torna inócua se não há uma vontade real, enfim, dos líderes da empresa, obviamente, e também dos funcionários. Se não há esse aculturamento, se não há uma mudança cultural na empresa, nenhum programa funciona,
nenhuma meta de contratação funciona de verdade, né? Ou seja, você até tem a contratação naquele momento, mas não há a continuação da manutenção daquelas pessoas diversas, por exemplo, que foram contratadas. Então, o aculturamento ele é super importante. Nesse sentido, o que funciona, pelo menos o que esses estudos mostram que funcionam, são comitês, né? Então, você tem comitês específicos dessas minorias, né? Esses comitês, eles falam o que essas minorias acham que falta naquele ambiente de trabalho e o que deveria ser atacado, passo a passo, ou seja, também de forma orgânica. Não adianta você querer fazer uma mudança, enfim, uma lista enorme de medidas, elas não vão necessariamente ser cumpridas imediatamente. Então, você fazer as mudanças passo a passo, né, de forma organizada, isso faz com que as mudanças elas sejam reais, elas sejam de verdade. Óbvio que tem que ter o comprometimento do senior management, senão isso também não vai adiante. E as mentorias elas são fundamentais, porque as pessoas, elas contratam normalmente os iguais, elas promovem os iguais, é natural, porque você vê você no outro. Então, quando você faz uma mentoria com o diferente, você acha os pontos em comum com aquela pessoa e você passa a olhar de outra forma. Então, tem esse artigo de Harvard que eu gosto muito, que ele fala desses programas e fala do que deu certo, do que não deu certo, e eu acredito muito nesse aculturamento e na mentoria, ou seja, você se aproximar de verdade daqueles grupos, né, entender o que está faltando ali, atacar ponto a ponto e aproximar com o senior management, fazendo com que haja essa evolução natural dessas minorias, fazendo com que elas se tornem maiorias aqui nos ambientes das instituições financeiras. É assim que eu enxergo. Muito bacana. E aqui me antecipando, tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo vai ter interesse em ler esse estudo de Harvard. Então, se de alguma forma a gente puder, Carol, já estou até te dando aqui um trabalhinho, mas puder disponibilizar para o pessoal, acho que vai ser super legal. E a gente está chegando mais perto aqui do nosso encerramento, e a gente queria agora fazer talvez um bate-bola com vocês, bem rapidinho, assim, 2 minutos cada uma, mas eu não posso deixar de tocar num ponto que eu tenho certeza que está na cabeça do pessoal que está nos assistindo. Então, acho que as pessoas estão encantadas com vocês, né? As respostas maravilhosas, e acho que as pessoas têm muita curiosidade e vontade de trabalhar com vocês e trabalhar no setor financeiro mais voltado para a ESG, e se possível na Wright, na IB, no IB Capital e no BTG também, diretamente com vocês. Então, se vocês pudessem dar uma dica para cada um que estiver nos ouvindo aqui, fora estudar direito, né, que, enfim, já viu que é um ponto de semelhança, mas, além disso, o que dá para fazer para trabalhar, ter uma carreira dentro do mercado. Aí eu já vou emendar em mais 2 perguntas. Eu queria também começando pela Fê, depois pela Luciana, depois pela Mari, falar um pouco de visão de futuro, né? Vou deixar uma mensagem para todo mundo e uma dica de livro que faça esse link entre a visão de futuro, né, e aquilo que vocês acreditam. Então, falar um pouco de carreira, visão de futuro e uma dica de livro. E aí, esse vai ser o nosso encerramento, 2 minutinhos para cada uma. E eu já encerro por aqui. Super obrigado. Foi um prazer, um privilégio enorme ouvir um pouquinho mais de vocês 3. Obrigada, Fábio. Bom, eu acho que de carreira, eu diria assim, uma das coisas que mais eu vejo que mudou, né, da época que eu comecei para hoje, é que a turma tem uma expectativa muito alta e todo mundo só quer fazer coisa legal. Então, eu diria assim, eu tenho que estar com a expectativa ajustada, né, obviamente que bem preparado, né, estudar, ter curiosidade genuína pelo que você tem interesse, né? Então, se for o impacto ou se for o mercado, que estuda e tem curiosidade genuína, mas tem que saber que a vida não é só coisa gostosinha, né? Tem um dia a dia super difícil e que a gente tem que fazer também, né? E que no tempo, aquelas coisas chatas, né, difíceis de fazer, lá na frente vão te ajudar, né, porque a nossa geração comeu muita grama, né, a gente fez muita planilha chata, ficou repetindo coisas, né, dias e dias afins, mas isso ajuda lá na frente, né, eu acho que quem chega com essa expectativa de que, eu só vou fazer coisa legal, eu quero pensar em estratégia,
não é muito real, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu diria é isso, né? Tanto no impacto ou, né, no mercado, né? E a gente sempre sonhar com o pé no chão. Também não dá para sonhar tanto e sair da real. Tem que sonhar dentro do que é possível, né? Sobre o que você falou, né, da conexão com esse mundo agora, eu acho que é isso, né, a gente sentir mesmo, né, eu acho que o que, né, a gente tem aqui é essa coisa de se sentir, e não importa o tamanho que a gente né, onde a gente está, né, eu só vou conseguir fazer essa mudança se eu estiver num banco gigantesco, eu só vou conseguir fazer essa mudança, não, a mudança vem da gente, né, no dia a dia, né, nas tuas escolhas, suas atitudes, né, como você trata o outro, e aí eu acredito que, né, eu falo assim, de tanto você fazer, aquilo se torna realidade, né, então a gente, não importa onde você está, se você começar a fazer, você vai começar a impactar o carinha que está do teu lado, outro, e todo mundo pode fazer alguma coisa, né, a gente viu já aqui, né, os amigos, sempre eu falo, as instituições são feitas de pessoas, então os amigos de fundo de pensão, amigos que estão do governo, amigos nas instituições financeiras, são pessoas que vão fazer a mudança, então a gente pode, independente do tamanho ou do cargo, né, e o livro, né, que eu diria, que deixaria aqui de ideia, tem um livro maravilhoso que eu li agora que chama Manifesto for a Moral Revolution, da Jacqueline Novogratz. Essa mulher fundou a Acumen, e o livro começa com a história, ela trabalhou em banco na década de 80 e começa na África, num lugar muito mais hardcore do que a gente pode imaginar. É maravilhoso esse livro. E o outro que eu sempre vou falar para todo mundo ler, que é do Yvon Chouinard, o Let My People Go Surfing, sobre a Patagônia, e que é possível você ter uma empresa tão grande que faz impacto de apoca chuí total. Então, é isso. Ótimo. Luciane? Olha, de dica de carreira, tá? O meu avô, de origem italiana, começou a vida muito pobre. Ele trabalhava na lavoura, e depois de uma vida aí bem plena, ele já é falecido, ele acabou fundando uma empresa pequena, mas uma empresa no Rio Grande do Sul, super bem, enfim, acabou a vida muito bem. E ele sempre dizia para a gente, consistência e persistência. E é isso que eu digo sempre para as pessoas que me perguntam alguma dica de carreira, consistência e persistência. Você tem que saber o que você quer, você tem que ser consistente e você tem que persistir. A vida não é fácil, mas a persistência te leva a atingir coisas que você nem imaginava. Eu sou aqui coxinha, eu trouxe os livros. Então, aqui, ó, tem 2 livros. Aqui, ó. Esse livro é muito legal, The Future We Chose. Esse livro ele foi escrito pelas pessoas que fizeram o Pacto de Paris, o Acordo de Paris. Então é muito legal porque ele conta um pouco do que aconteceu por trás, e aí depois ele traz coisas bem práticas e objetivas. Eu sempre aqui quero as coisas práticas e objetivas. Ele traz coisas bem práticas e objetivas que ajudam a melhorar o mundo sob a perspectiva de clima. Muito legal, super recomendo. Segunda recomendação, que também é bem legal, esse livro aqui, ó, Unbound, é de uma pesquisadora chamada Heather Bushey. Ela fez uma coletânea de artigos aqui que mostra, eu sempre digo assim, ó, nós temos que transformar o mundo, por amor ou pela dor, não me importa qual é a razão, mas nós temos que transformar o mundo. Vai ser a dor no bolso, vai ser a paixão, não interessa, mas tem que transformar. E aqui eu acho que vai pelo tema da dor. Essa autora, ela traz exatamente por que a desigualdade que a gente está vivendo hoje, ela traz impacto para todos nós. Por que o problema de um é o problema de todos e por que a gente tem que, de forma prática, começar a resolver as coisas. Então, fica aí as 2 dicas. Maravilha. Mari, está com você. Encerramento total agora. Vamos fechar em alto estilo. Nossa, responsabilidade. Não, dica, eu acho que para quem está começando a carreira, nesse começo, se preparar, os primeiros anos da sua carreira são para você se preparar, se tornar realmente sólido naquilo que você quer. Então, se preocupa menos em ganhar muito dinheiro, se preocupa mais em aprender, né, estudar. Outra dica que eu dou é que hoje em dia a gente vai ter 2, 3 carreiras na vida, né?
Então, eu comecei como advogada tributarista, né, no escritório de advocacia, depois Wealth Planner aqui no banco, e agora também com esse chapéu de ESG Impacto. Então, seja maleável, seja flexível, né, e se reinvente, porque você pode ficar na mesma instituição e oportunidades vão surgir, então se abra essas oportunidades, se for do seu interesse, e também, eventualmente, a se movimentar, porque a realidade, as profissões de hoje não necessariamente vão existir daqui a 20, 30 anos. Então, seja flexível em relação ao que você quer fazer da vida, sem dúvida. Em relação a livros, eu gosto de dois, eu gosto muito de biografia, então eu adoro a biografia da Michelle Obama, especialmente porque ela toca muito a realidade dela, né, mulher negra, família negra em Chicago, periferia de Chicago, subúrbio de Chicago, e a trajetória dela até chegar onde ela chegou, e ela fala muito também, né, da questão da autoestima, né, de se provar, enfim, bastante interessante esse livro, eu gosto muito, e eu gosto muito do livro da Melinda Gates, porque é um livro que fala um pouco de investimento de impacto também, dado que ela fala da trajetória da fundação, né, Bill e Melinda Gates Foundation. Então, eu gosto de biografia, então esses dois são os meus para complementar os livros das meninas, das mulheres. Maravilha, um painel fantástico. Então, para encerrar, eu vou deixar minha dica de livro, 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Tem tudo a ver com ESG, sem ser um livro de ESG. Então, me despeço aqui, foi um privilégio poder falar com vocês, com essas feras aqui, maravilhoso. Obrigado. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau. Tchau.